Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 ações do setor elétrico muito baratas que negociam abaixo do valor patrimonial. Eu tenho 2 delas na minha carteira e uma está no meu radar. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como antecipei para vocês, esse vídeo vai listar 5 ações do setor elétrico que estão muito baratas. Por quê? Porque estão negociando abaixo do valor de patrimônio líquido. Cabe lembrar aqui a vocês que o patrimônio líquido é o valor devido aos acionistas, é a diferença positiva entre ativos e passivos, então é o valor líquido aos acionistas. Se uma ação está negociada atualmente abaixo do valor patrimonial, significa que o risco dela atualmente é zero, mas atualmente é que o mercado muitas vezes não aceita pagar pela empresa acima do valor patrimonial diante de alguns riscos que estão atrelados àquela companhia. E aí irei listar as ações desse vídeo da menos barata, segundo o valor patrimonial, para a mais barata, o que não significa que a mais barata não é a mais arriscada, tá bom? Então vamos à lista. Na quinta colocação, temos a Energias do Brasil, com código em bolsa ENBR3. A Energias do Brasil está negociando hoje a uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,97 e uma relação preço-lucro de 5,13. Se você puxar aqui o passado da Energias do Brasil, o que você vai verificar? Que ela costuma negociar acima do valor patrimonial. Então em 2021 foi acima, 2022 também, 2019 também e assim sucessivamente, até mesmo em anos de crise para o setor elétrico, como por exemplo 2015 e 2014. Portanto, hoje ela está muito abaixo da sua média histórica em termos de valuation, mesmo atualmente pagando um dividendo ali que é bem superior à sua média histórica também. Isso vem acontecendo porque a companhia, desde 2020, acelerou seus investimentos, e o problema de acelerar investimentos é que o mercado hoje está com medo de empresas que estão investindo porque os juros estão altos. A maioria da dívida da empresa está em CDI e IPCA, em especial o CDI. O CDI fica muito alto com juros altos no Brasil, e isso aí faz com que a dívida da empresa aumente, bem como as despesas financeiras impactando o resultado líquido da companhia. Então hoje o que você tem aqui como visão estratégica da companhia para o futuro? Você tem que, diferentemente do que ocorreu no passado, ela não é mais uma companhia quase que inteiramente dependente do subsegmento de distribuição de energia elétrica, que dentro dos 3 subsegmentos, geração, transmissão e distribuição, é o mais arriscado. O menos arriscado é a transmissão e depois vem a geração. Só que hoje a companhia está com um portfólio bem diversificado. Atualmente, o que nós temos? Que o CAPEX dela está focado em 46% na distribuição, que ainda vai ser o core da companhia, não tem jeito. 24% em geração, uma geração limpa. 12% em transmissão. E você tem ainda um pouquinho de geração térmica, que a companhia quer vender esses ativos. De tal modo que você vai ver aqui que até 2025 ela não vai investir mais nada em térmica, tá vendo? Não tem nada aqui. Então ela vai ter só energia limpa, vai ter muito mais transmissão. Então é esperado que a companhia participe dos lotes de transmissão nesse ano. Vai ter geração solar aqui em 10%. A distribuição ainda vai ser o core e teremos geração aqui também. Sendo que a companhia é uma excelente alocadora de capital. Ela sabe fazer rotação de ativos com muita eficiência. Isso me fez colocar a companhia na minha carteira. Passei a deter 400 ações. Já é uma empresa que eu vinha namorando há muito tempo. Eu vi como ela passou a remunerar muito bem os acionistas no ano passado. E aí eu falei para mim mesmo, principalmente com as projeções altas de dividendos para esse ano e com esse valuation depreciado pelo mercado, que valeria a pena colocar a empresa na carteira. Comprei a R$ 20,08. Estabeleci como preço teto R$ 21,00. Então até R$ 21,00 eu vou montando posição aos poucos na companhia. Isso representa 1,24% da carteira, posso ainda montar mais R$ 15.000 caso eu queira. Mas sem pressa eu vou montando aos pouquinhos, não é recomendação de investimento. Falando dos dividendos da companhia, ela tem uma política hoje muito bem definida, 25% do lucro líquido ou 50% do lucro líquido ajustado no exercício, e ela tem praticado esse percentual. Como você pode perceber aqui, primeiro ponto é que os dividendos vêm crescendo. Então ela vem entregando o quê? Dividendos mais altos ao longo do tempo. Olha só essa paulada aqui do ano passado, 2019. 2020 pagou R$1 e vem aumentando a cada ano. Com um pouco de volatilidade aqui, nesse meio do caminho, mas ainda assim vem aumentando. E aqui no histórico de dividendos da Energias do Brasil, o que você percebe? Que ela tem quase 600 milhões de ações e distribuiu em 2022 mais de 650 milhões de reais, praticando os 50% do lucro líquido ajustado, 1,15 aqui por ação. E ela geralmente faz o pagamento desse provento em abril, igual ela fez aqui em 2021, veja só,
1,40 aqui, ó. Olha que bonito. Em abril. E ainda ela pode anunciar mais alguma coisa, algum dividendo adicional, por isso que fechou mais de R$2 de provento. E é esperado que a companhia remunere esse ano a mais de 10% de dividend yield. Na renda fixa, você recebe em valores líquidos 10,65%. Então, só os dividendos da companhia provavelmente vão se igualar ou superar o rendimento líquido da renda fixa. Sendo que vale ressaltar que no último trimestre, no terceiro, a companhia teve um lucro líquido de 514 milhões de reais. Foi uma pequena alta em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao ano passado, ela reduziu um pouco do CAPEX, porque nós sabemos que é preciso ter cautela com investimentos nesse período e a companhia sabe disso. EBITDA cresceu bastante, então ela está crescendo EBITDA, mas o resultado não cresceu tanto assim. Por que não? Porque nós sabemos que com despesa financeira a companhia está gastando muito, então isso impacta no lucro líquido, mas a geração de caixa cresceu mais de 16%, então isso é muito positivo e reforçou eu colocar meu dinheiro na companhia. É uma boa empresa, que entregou um bom retorno ao acionista nos últimos 10 anos, 180%, praticamente o dobro do Ibovespa. Então não é uma companhia que, claro, vai fazer você multiplicar seu capital por 10, mas é uma companhia segura, que você vai receber seus dividendos. Hoje passou a ser uma companhia de dividendos e também de forte crescimento, como podemos esperar até 2025. Então fez sentido eu inserir na minha carteira previdenciária. A quarta ação dessa lista é a Transmissão Paulista, com código em bolsa TRPL 4. Enquanto a Energias do Brasil está negociando a 0,97% ou 97% do patrimônio líquido, a Transmissão Paulista, que também é outra empresa da minha carteira já há algum tempo, está negociando a uma relação preço-valor patrimonial de 0,95%. Então é uma ação mais barata que a Energias do Brasil. Só que ao contrário da Energias do Brasil, não é uma empresa inteiramente privada e não é uma empresa com portfólio diversificado, ela está segmentada apenas no setor de transmissão de energia elétrica, que é o menos arriscado e a companhia maior do país. Ela está com um PL de 5,72, está descontada, historicamente paga excelentes dividendos, mas tem pago poucos, principalmente porque não pagou nada no ano de 2022. Só que o que acontece? Há um provento que será pago agora em abril, dia 11 de abril. A Datacom já foi ali dia 26 de dezembro, então não há mais direito a receber esses proventos. Serão 90 centavos por ação. Em termos de cotação atual, ou um preço médio de 23, vamos colocar assim, isso dá um yield de quase 4%. É mais ou menos isso aqui então que você pode esperar de remuneração da companhia no momento. E por que ela está pagando tão pouco dividendo? É por conta da necessidade de participação em leilões de transmissão. Esse é um momento específico da companhia que ela não pode pagar tantos dividendos, do contrário ela vai acabar se endividando demais para pagar proventos. Ela precisa investir. Nós teremos aí já um leilão de transmissão em 2023, o primeiro, com investimentos previstos de 16 bilhões de reais. E muito embora a companhia esteja agora num setor bastante disputado, a gente está vendo os deságios enormes sendo aplicados os leilões, ela precisa continuar buscando novos negócios para que ela mantenha sua perenidade, até porque ela está só nesse setor, ela não pode migrar para outro setor e nem é recomendável. Por isso, espere proventos altos de Transmissão Paulista novamente só a partir do ano que vem. Esse é um ano de muitos investimentos, ou talvez até o ano que vem ela não pague bons proventos. E aí você vai ter que suportar, caso queira ser acionista da companhia, esse ciclo de crescimento, recebendo baixos dividendos para o histórico da companhia, que está descontada. Até considerando seu histórico, veja só, sempre negociando acima do valor patrimonial. Está vendo? Desde 2015 e 2014. Só 2013 aqui que negociou nesses patamares. Então em apenas um ano aí dentro de 10 ela negociou nesses patamares em 2013. E nós não estamos considerando aqui inflação, então na minha visão, a companhia hoje está bem barata. Não é recomendação. Sendo que a outra que entregou uma rentabilidade muito boa, e aqui no caso foi realmente muito boa, em 10 anos 400%, não espere essa explosão aqui de rentabilidade, porque como eu falei para vocês, o setor de transmissão não vai entregar tanta rentabilidade assim para os próximos anos. Ainda assim será o setor menos arriscado, com maior previsibilidade de caixa, receitas e dividendos. A terceira ação da nossa lista é a Celesc, com código em bolsa CLSC4. A Celesc, a companhia de distribuição de energia elétrica do estado de Santa Catarina, está negociando a uma relação preço-valor patrimonial de 0,70 ou 70% do patrimônio líquido. É isso que o mercado está disposto hoje a pagar por Celesc. Negocia um PL de 6,26. Está pagando um dividend yield ali relativamente baixo, mas a companhia historicamente paga bons dividendos. Cabe ressaltar que, além do estado de Santa Catarina ter uma posição relevante na companhia, a Energias do Brasil também. Então a Energias do Brasil está bem posicionada na Celesc. A política de dividendos da companhia
é de 30% do lucro líquido ajustado. No ano passado ela pagou um JCP por cada trimestre, então tem uma previsibilidade de dividendos, sendo que entre os anos de 2021 e 2022 pagou excelentes dividendos. O grande problema da Celesc, além de ser estatal, que não é o grande problema porque afinal eu tenho Copel, é a sua liquidez extremamente baixa, é muito baixa mesmo. Essa aqui é a liquidez média diária das preferenciais, R$115 mil. E agora eu vou mostrar para vocês das ordinárias, que a liquidez é ainda mais pífia porque afinal o controlador não vai ficar vendendo suas ações, R$38 mil. Então não dá para se posicionar nessa companhia com uma liquidez tão baixa assim. Inclusive as ordinárias, por conta disso, são mais descontadas. É por isso que eu fico de fora, não é recomendação. E a gente não pode desprezar a importância da liquidez. Ainda que a gente não tenha como foco a liquidez, tem que ter uma liquidez mínima. Pelo menos R$200 mil por dia. Porque afinal, nos momentos em que tudo está indo bem, a gente não precisa de liquidez. Mas quando as coisas estão indo mal, a gente precisa de liquidez para eventualmente sair da posição. Então, por isso eu prefiro ficar de fora de Celesc. PVP, então, de 0,7. E a segunda ação da nossa lista é a Neo Energia, com código em bolsa NEOE3. A Neo Energia está negociando também um PVP de 0,70, só que está com PL bem mais baixo que a Celesc, por isso que eu coloquei ela na segunda posição. Está com dividend yield até interessante, mas não é uma companhia focada em dividendos, é uma companhia focada em alto crescimento. Ela tem uma dívida alta, você percebe que desde seu IPO não entregou retorno, porque o mercado não enxerga valor na companhia por conta da sua governança. Então, apesar de ser uma empresa barata, de crescimento e um forte crescimento, ela cresce seus lucros mais de 20% ao ano nos últimos 5 anos, o mercado não enxerga valor por causa da governança e eu também tenho minhas dúvidas quanto à governança da empresa. Por isso fica no meu radar, uma companhia que eu estou de olho. Eventualmente, se tiver mais alguma grande queda abaixo dos 14, pode ser que eu me posicione para que o risco seja compensado pelo baixo preço. Por hora, apenas acompanho a companhia e quero ver se ela vai conseguir concluir seu ciclo de crescimento. Sendo que historicamente, se você pegar desde 2019, a companhia negociava acima do valor patrimonial e cada vez mais vem caindo. Então ela está cada vez mais descontada. Mas de novo, a dívida dela é alta. E por que ela é alta? Porque ela realmente é muito agressiva. No primeiro leilão de transmissão que teve no ano passado, ela pegou o lote maior, quase 5 bilhões de reais em investimentos. Extremamente agressiva. Então é preciso acompanhar a companhia para ver se ela vai entregar todo esse crescimento. E esse investimento é no setor de transmissão. Ela é uma companhia que está tanto na distribuição quanto na transmissão. Então você fica diversificado também investindo na energia. E a primeira ação da nossa lista é uma companhia extremamente arriscada. Não tenho carteira e não pretendo ter. Não vou dizer que nunca pretendo, porque não dá para dizer nunca no mundo dos investimentos, mas não pretendo ter tão cedo, que é a Light, um código em bolsa LIGT3. Por incrível que pareça, ela negocia a 20% o patrimônio líquido PVP de 0,2. Nessa perspectiva, ela é extremamente barata. A empresa do setor elétrico mais descontada, mas veja aqui o PL negativo. Por quê? Porque ela apresenta prejuízo. Só nos últimos 12 meses caiu 55%. Ela cai que nem Americanas. E olha aqui o acumulado de queda. Se você pegar desde o ano 2000 aqui, ela cai 96%. E você percebe aqui que desde 2003 ela só anda de lado caindo. Hoje custa 4,35. É uma empresa que mesmo assim ainda pagou algum dividendo. Não faz sentido isso aqui, então governança aí deixa a gente na dúvida. Está num estado muito ruim, que é o estado do Rio de Janeiro. Há muitos casos de furto de energia elétrica naquele estado. Margem líquida negativa, então ela não entrega rentabilidade. ROI negativo. Só que hoje ela está negociando muito abaixo dos anos anteriores. Veja só, ela está negociando a 0,20. Se você pegar anos anteriores, negociava acima do valor patrimonial em 2021 a 50%, que já estava bem descontado, agora a 0,20. E olha só que interessante, é uma companhia extremamente visada por grandes fundos. Fundo do Santander, fundo Samambaia, que inclusive é o fundo que investe aqui na Vibra, que foi o maior rematador aqui na Vibra quando foi vendida pela Petrobras. E temos a BlackRock com mais de 10%, chegando aí a 10,27%. Então hoje é uma companhia dominada aqui por grandes fundos, porque eles estão aqui buscando um alto retorno, porque a empresa é muito descontada, mas vem dando prejuízo. A companhia no segundo trimestre teve prejuízo de 80 milhões de reais. O lucro do terceiro trimestre foi muito baixo, 8 milhões. É uma queda de 97% no lucro em relação ao ano passado, de mais de 300 milhões. Então, resultados extremamente voláteis. Ainda assim, o rating da companhia permanece estável pela classificação da Fitch. E a companhia entende que, de fato, suas ações estão muito baratas, tanto que ela abriu um programa de recompra de ações que ficará vigente até 10 de maio de 2024. Só que veja só a nota da empresa, 30 dentro aqui do checklist do investidor buy and hold, então é uma empresa muito ruim, então muito cuidado. Ela tem até uma liquidez boa,
para o pequeno investidor, mais de 80 milhões de reais por dia. E olha só que interessante, ela tem um valor de mercado de 1,67 bi, menos de 2 bilhões de reais. É a nova Americanas, como eu falei para vocês. E tem um patrimônio líquido de mais de 8, com um free float de 99%, é uma corporation. Só que os resultados são extremamente insatisfatórios. As receitas vêm crescendo ou se mantendo estáveis, mas o lucro vem caindo, como você percebe nesse gráfico. Atualmente, o gráfico de lucro e cotação estão muito próximos, então você não vê uma grande assimetria de mercado, apesar da alta depreciação em relação ao valor patrimonial, que de fato a cotação cai junto com o lucro caindo. Por isso, cuidado a olhar apenas para esse indicador. Não é recomendação de investimento, mas caso você queira eventualmente assumir algum risco com Light, coloque na carteira de oportunidade um percentual muito pequeno, 0,5% e quiçá 1% se você for muito arrojado. E se a empresa continuar caindo, não aumente sua gestão de risco. Caiu, eu vou abaixar meu preço médio. Isso é a pior coisa que você vai acabar fazendo. Você vai destruir a rentabilidade da sua carteira. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma das ações desse vídeo? Alguma delas está no seu radar? Conta aqui para o Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!